Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer a Gi Hedler, empreendedora há muitos anos, conseguiu pegar a história da vida dela e transformar na sua voz. No primeiro momento, não era a voz dela que ela levava para o mundo, e sim de um parceiro. Mas na evolução desse negócio, ela acabou se encontrando. E hoje, não só a voz desse parceiro leva para o mundo, mas ela conseguiu construir, nutrir e acompanhar a própria tribo dela. Então, com vocês, Gi Hedler. Manda ver, Gi! Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Gisele Hedler, então eu ajudo pessoas a nutrir corpo, mente e espírito. E a gente também tem uma empresa de educação para profissionais da área da saúde, que é aí onde o Vitor falou que eu comecei fazendo esse trabalho inicialmente, né, com meu sócio. E uau, foi incrível, assim, porque nós estamos esse é o 4º ano da nossa empresa juntos e tudo que a gente construiu juntos. E então, como eu falei, né, inicialmente, e é o trabalho principal ainda, é para os profissionais da área da saúde, onde tem a voz do Gabriel, também tem a minha voz por lá, mas nessa jornada aí eu fui percebendo algumas coisas e aí eu comecei também a trazer essa minha voz para o mundo e eu tenho desenvolvido isso, Vitor. Que massa, Gi. E esse VDcast tem gente que é super avançada, tem gente também que é super iniciante, mas uma coisa que as pessoas muitas vezes confundem, né? A gente está em alguns grupos juntos e nesse grupo já aconteceu essa confusão. Mas, Gi, então você é lançadora de alguém? Ou o negócio é seu? Ou não é? Como é que é isso? Você pode dividir essa visão de parceria de longo prazo que você construiu e constrói com o Gabriel? Ah, Vitor, a minha visão é um pouco diferente da maioria, tá? Exato. E por isso que Então, eu quero que você diga. quando alguém me fala, assim, do nosso meio, assim, então, do marketing, tu é lançadora, parece que é um soco no meu estômago, isso. Uau. Porque, tu é expert agora, então, é um soco no estômago de novo. Uau. Porque, para mim, a gente tem uma empresa onde eu tenho um sócio e onde nós temos colaboradores. E cada um desempenha alguns papéis. E nós, como, então, sócios, nós somos os dois, ambos, cabeça da empresa, né? Então, quando a gente fala, com todo respeito e amor que eu falo isso, tá, gente? Uhum. Isso é apenas sobre o meu ponto de vista. Uhum. Quando a gente fala tu é o expert e o tu é o lançador, para mim parece que é uma separação de uma coisa da outra, sabe? Mas funciona para mim esse pensamento. Se eu pensar apenas que eu sou a lançadora, é como se eu vou me preocupar só com uma parte do trabalho e o outro eu não vou fazer parte, ou que a outra parte não tem nada a ver comigo. Então não dá, não funciona dessa forma. Para mim, sob o meu ponto de vista, como eu já falei, tá? Então para mim não tem essa separação, não. Nós somos sócios. Então quando alguém pergunta isso, eu falo, sim, meu sócio. Né? E tanto que a gente tem mais de uma empresa juntos, mais de um negócio juntos, né? Porque o nosso negócio, a nossa visão é sim trazer saúde para as pessoas. A gente usa inicialmente, então, os profissionais da área da saúde, né? A gente entrega ferramentas para esses profissionais, onde a gente entrega muita sabedoria do Gabriel, que ele estudou há muitos anos. Então a gente pega todo esse conteúdo que está dentro dele e é esse conteúdo que a gente entrega para os profissionais da saúde. Mas, tipo assim, eu não vejo ele como o expert ou eu como a lançadora. É apenas um ponto de vista mesmo. Só que para mim parece que isso muda muito, sabe? Porque eu percebo assim, desde o início, tá? Eu sempre tive muito cuidado em não forçar nada. Uhum. Claro, eu entendo muito mais de marketing que ele, ok. E ele entende muito mais do conteúdo do que eu. Ele entende muito mais de nutrição funcional do que eu. É óbvio, ele trabalha muito mais anos. Ele que trouxe essa parada aqui pro Brasil, né? Só que eu nunca forcei um script, sabe? Eu nunca disse tem que ser dessa forma. Eu sempre procurei trazer de uma forma que fosse gentil para ele, né? Então o nosso trabalho sempre foi muito leve. Claro, leve não quer dizer trabalhar pouco, muito pelo contrário, mas sempre foi muito divertido, sabe? Essa forma. Então, tanto que eu te falei, Vitor, a gente tem mais de uma empresa e os negócios que eu faço, inclusive esse negócio é onde é a minha voz, a gente é sócio também. Sim. Por mais que eu entenda do marketing, mais que ele é meu sócio, a gente tá junto nessa aí, entende? Sim, e eu trouxe essa pergunta porque eu já sabia essa sua visão, né? Mas o mundo do marketing digital, né? Ele ficou muito dicotômico, né? Ficou, eu sou lançador, eu sou expert. É expert procurando lançador, é lançador procurando um expert, né? E buscando um match, né? Quase
quase como um Tinder dos lançamentos. Tem um pouco disso, né? Só que algumas pessoas, e você não é a única, né? O Ladeirinha e a Kátia tem essa pegada também, né? Dessa sinergia, dessa simbiose, desse negócio dos dois juntos serem mais do que o somatório de cada um, né? Você e o Gabriel não vale só você mais o Gabriel. É algo que vale mais do que você mais Gabriel poderiam ser, né? Eu acredito muito nisso, no lance da mente mestra, né? E você é a prova disso. Então, olha que disruptivo, gente. Olhando de fora, dá pra entender também, né, Gi? Olhar, bater o olho e entender errado. Ah, a Gi é lançadora, ele é o expert. Dá pra entender o cara que tá olhando de fora, porque tá baseado no que ele tá acostumado a ver. Ah, alguém que fica nos bastidores, que organiza a parte do marketing, que desenha a linguagem do marketing, mas o outro fala do conteúdo, né? Mas, gente, só pra dividir que o que a Gi vive com o Gabriel é algo completamente distinto, é algo que é uma simbiose, é uma sinergia, é algo que não tem um lançando o outro e o outro sendo um especialista impulsionado. São os dois juntos construindo uma empresa, que essa empresa consegue ir mais além do que cada um deles conseguiria sozinho. Faz sentido, Gi? Eu li legal agora? Não, leu super. E o que eu percebo assim, tá? Quando tu tem essa visão de lançador expert, aí tu tem essa visão, talvez seja inconsciente, não sei muito bem te explicar, mas parece que fica muito mais fácil separar também. Aí tu falou, os dois dá match, não dá match e tal. E é muito parecido, né? Porque sociedade, casamento e relacionamento são coisas parecidas, do tipo, sei lá, meu namorado ou meu marido, ele tá fazendo uma coisa que eu não tô curtindo muito, então vou me separar, vou procurar outra pessoa. Sim. Sabe? Uau. E eu percebo isso muito nos lançamentos também, quando essa separação de lançador expert fica muito lançador expert, parece que separar fica fácil também. Porque não se construiu raízes, sabe? Não teve um relacionamento que, aliás, relacionamento é algo que eu aprendi muito com o Vitor. O Vitor, para mim, é o mestre dos relacionamentos, né? Aprendi e aprendo muito com o Vitor, com essa coisa de juntar as pessoas, juntar as coisas e olhar para o outro e se colocar no lugar do outro e tudo mais. Mas então, por isso que eu percebo dessa forma, essa diferença, né? Não separar isso. E sim, a gente é sócio, a gente tá junto. Perfeito, maravilhoso. E eu quero entrar nisso aí que você falou, da separação, né? Porque você falou que essa visão dualista, né? Expert e lançador, ela pode facilitar uma separação, que às vezes não é algo que nenhum dos dois quer, mas só por ser dual ela acaba acontecendo, né? E polariza, mas eu não quero falar da separação no final, se não der certo. Eu quero falar na separação no agora. Eu acho que essa visão dual, o expert e o lançador, não é que só facilita a separação lá na frente, como você mesmo apontou, mas será que essa separação não facilita uma separação agora? Eu vejo muita briga do tipo, eu sou especialista, o meu lançador não falou que tinha que fazer tal coisa. Ou, o meu papel é o meu conteúdo, ele que tem que falar da estratégia. E eu acredito, eu sou da escola do Brandon, né? Então, galera, quem estiver ouvindo o barulhinho aí é o chimarrão da Gi, né? Vocês não podem ver, mas podem ouvir. Eu tô ouvindo aqui. Acabei de tirar então, e pensei, não vou tomar Brandon... mais o chimarrão, porque ele faz barulho, vou deixar... Não, o chimarrão faz parte, isso aí a gente nem tira da edição, porque, cara, pô, quem curte um chima aí, quem curte um chima já tira um print de aposta, me marca lá, @Victor Damasio oficial, marca Gi, como é que é o seu @Gi? Gisele Hedler. Massa. A Gi, vocês não sabem, no vídeo a Gi pegou o chimarrão e mostrou. Mas, gente, é podcast, ninguém vai ver, só vai imaginar mesmo, Gi. Não tem jeito, não. Então, @Gisele Hedler, pode marcar ela lá e fala que curte de chimarrão aí, fala que curte chimarrão aí, e tamo junto. Então, essa visão, né, da separação. A minha escola é do Brandon. Brandon Bouchard é um dos meus mentores. Ele fala isso. Hoje, cara, a gente tá em 2021, né? Vou datar aqui esse episódio, 2021. Não existe isso do cara querer ser expert só do conhecimento dele. Ele tem que ser expert no conhecimento dele e em levar isso para o mundo. E a gente falou, eu sei mais de marketing do que o Gabriel. Só que você pode ter certeza que o Gabriel está alinhado com a mensagem. Mensagem não é ferramentinha, mensagem não é necessariamente entender de um script, mas saber como se posicionar, saber como oferecer, se entender responsável não só por fazer mais um curso da formação dele na área dele, mas também em saber ser um comunicador, né? Eu acho que quem vence nesse mercado é o cara que escolhe não ser só um especialista numa coisa só, mas também um generalista. É quem consegue versar bem por todas as áreas, né? Ao invés de se limitar e acreditar que o sucesso se dá por causa de só uma coisa. O que você pensa disso, Gi? Nossa, tu falou isso agora e me veio um filme na cabeça, tá? Eu lembrei de quando nós gravamos o nosso primeiro lançamento e que aí a gente fez o lançamento gravado e que ele tinha que ler um script, né? E ele ficou todo engessado lendo aquele script. E na época ele ainda tinha um problema maior de gagueira. Então parecia que aquilo travava mais ele ainda, né? E aí eu fui percebendo isso e a gente foi aos poucos fazendo mudanças.
E ele foi, cara, melhorando muito. E eu falo para ele, cara, tu é muito inteligente, porque as coisas que eu falo para ele, ele marca aquilo e ele se melhora naquilo rapidamente, ele não ignora, entendeu? Então ele leva muito em consideração, por quê? Porque tem uma coisa chamada aqui confiança. Então, se eu tenho uma Gisele que cuida disso e ela é muito foda nisso, ele me considera assim, então por que que eu Eu também vou considero. então, por que que eu vou questionar ou, enfim, eu vou fazer o que ela tá dizendo, né? Aí tem uma coisa que a gente fala, né, que é a obediência, sabe? Então, se eu confio, cara, eu vou ser obediente e treinável, que é muito mais fácil, né? Então, ele é altamente treinável, assim como eu me considero altamente treinável também para aquilo que Uau. ele fala dentro da área dele. Então, eu não questiono as coisas, tanto que tudo, quase tudo, o que eu sei, eu vou falar quase porque eu cheguei aí para a faculdade de nutrição, né? Mas quase Uhum. tudo que eu sei sobre nutrição eu aprendi com o Gabriel. Então, Isso é e como incrível. eu sei que ele é muito estudioso, meu, o que ele fala para mim eu sou amém, entendeu? Claro. E vice-versa. Então, essa coisa do sucesso, no meu ponto de vista, ela está relacionada com o ser treinável. E olha, você trouxe outra coisa, é muito massa, né? Gente, só pra vocês saberem, a gente começa esse troço aqui sem pauta nenhuma, entendeu? Tem eu aqui, tem a Gia ali, e a conversa que vai se criando, né? E a gente não escolhe o rumo, né? Só pra vocês saberem, antes de eu começar a transmissão ao vivo, e antes de começar a gravar, porque, pra quem não sabe, eu gravo aqui o VDcast ao vivo no Clubhouse também, eu falei, e aí, Gi, algum caminho que a gente tem que ir, algum assunto específico pra tocar, alguma coisa pra não falar? Cara, não teve. A gente falou, manda ver, e pra mim não tem assunto proibido, e vambora. E, cara, tá seguindo esse caminho, né? Então, vamos deixar a conversa guiar a gente. O que você acha, Gi? Porque você acabou de falar de uma parada que, para mim, é um tesão, que é o quanto que a gente cria uma empresa, a gente cria um negócio. Você falou do Gabriel vencer a gagueira dele, outros têm que vencer o medo das câmeras, outros têm que vencer o medo de falar em público, outros têm que vencer o medo de exposição, o medo de julgamento. Cara, cada pessoa tem que vencer alguma coisa para vencer, né? E eu acredito muito que o maior presente não é o negócio multimilionário que a gente acaba criando no processo, né? O maior presente não é o quanto a gente fatura, sacou? Talvez não seja nem os clientes que a gente consegue conquistar e acaba virando amigo, apesar de ser isso maravilhoso. Eu acredito que o maior benefício de quem escolhe o caminho de ser um mensageiro, escolhe o caminho de ter um negócio digital e levar a sua voz, a sua mensagem para o mundo, é quem a gente se torna no processo. Eu acho que é cada desafio que a gente tem que superar, é cada conquista pela qual a gente tem que passar, é cada desafio que alguns, às vezes, vencem da gente, a gente não pode deixar, a gente tem que superar aquilo ali. E no processo, quem a gente se torna é o grande presente. Se o seu negócio acabar, Deus me livre, mas se acabar, cara, você é outra Gi do que quando começou. O Gabriel é outro Gabriel. E isso ninguém tira, né? Se o meu negócio acabar, se for proibido de continuar meu negócio por qualquer motivo, cara, quem eu me tornei nesse processo, para mim, é o maior ativo. O que você pensa? Nossa, ninguém tá vendo, mas eu só tô fazendo assim, balançando Sim, minha cabeça dizendo que sim, sim. positivamente, né? Nossa, Vitor, uma das coisas assim que eu descobri, tá, em relação ao empreendedorismo, eu sempre fui empreendedora, tá? Pra te ter ideia, aos 16 anos eu fui emancipada porque eu queria ter minha primeira empresa. E essa empresa era vender marmitas no shopping. Então a gente vendia marmitas no shopping para as pessoas que, né, que estavam lá, enfim. Aí trabalhava eu, uma amiga e minha tia. A minha tia, aliás, era contratada nossa, tá, como cozinheira. E aí, enfim, foi um negócio que no começo ali deu certo, depois não deu mais. E ali começou a minha vida como empreendedora. E eu não entendia, Vitor, porque os meus negócios não davam certo. Aí eu tive vários negócios. Depois eu me formei em publicidade, eu tinha uma agência de publicidade e não dava certo, assim. Tipo, tinha meses que eu conseguia até pagar todas as minhas contas. Mas na maioria dos meses eu não conseguia pagar as contas, tá? E aí, quando a gente começou com esse trabalho aqui, claro que eu tive todo um trabalho antes mental, né? De desenvolvimento pessoal mesmo e de mudar a forma que eu via o alimento, que eu percebia o alimento, e através da forma que eu comecei a perceber o alimento, eu comecei a mudar algumas coisas em mim. Aí eu comecei com essa coisa de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E aí eu consegui criar um negócio lucrativo. Então, por isso que, para mim, a parte da nutrição e alimentação é tão importante. Para mim, além da saúde que ela me trouxe, ela movimentou muitas áreas da vida, né? Inclusive os negócios. Os negócios foi só uma área que foi impactada, certo? E com esse impacto, olhando para os negócios, sendo empreendedora e tudo mais, parece que a gente fica mais aberto. Algo acontece. Quando a coisa começa a funcionar, cara, algo acontece.
Porque não é que tu vai deixar de errar, tu continua errando. Eu erro o tempo todo, né? Eu acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Só que hoje eu gosto de errar, porque eu aprendi a aprender com erro. Antes eu só errava, eu não entendia essa coisa, por que eu errava tanto? Pelo menos era do meu ponto de vista. E é interessante quando a gente começa a se autoanalisar. Vitor, eu já descobri muita coisa nesse processo. E tu te lembra, Vitor, que há umas 2 semanas eu te perguntei, ô Vitor, olha só, eu quero, o que eu faço para aprender inglês? Sim, Lembra que eu te lembro perguntei? total. Claro que eu lembro. É uma dor minha muito grande, né? E faz Sim, tempo que tu sabe que isso é uma dor minha, né? sim, sim. E só que aí eu me comprometi comigo que esse ano eu ia aprender essa porra, entendeu? Esse ano eu vou aprender esse negócio aí. Deu disso aqui, ficar atrapalhando a minha vida, atrapalhar, porque atrapalha mesmo não saber, né? Pô, eu viajo e é uma droga, entendeu? É dificuldade. E aí tu me falou algumas coisas e tal. E aí, Vitor, ontem eu tô fazendo um trabalho, tá? De trabalhar algumas coisas no cérebro, tipo assim, entender qual parte do cérebro eu atuo mais e qual que eu atuo menos e como expandir mais essas áreas do cérebro. E aí eu tô fazendo algumas tarefas para isso. E ontem tinha uma das tarefas que era fazer uma atividade de matemática. E eu, caceta, tá aí outra coisa que eu fujo. É inglês e matemática. É meu ponto fraco, assim, muito fraco. O que eu faço em relação a números, tá? Eu fujo dos números. Vitor, sempre quando tem números, eu saio correndo. Eu não lido com os números. Simplesmente eu não lido. Só que nesse dia, na sexta-feira, eu tive que lidar com os números. Porque tinha alguém me olhando. Então a Não tinha tarefa pra era onde fazer. fugir. Você ia ter que lidar com aquele troço, né? Exato, tinha alguém me olhando. E quando tinha alguém me olhando, sabe o que aconteceu? Eu paralisei e comecei a chorar. E aí eu, caceta, por quê? Por que isso? E não era uma atividade difícil, sabe? Não, era fácil. Só que tinha alguém observando a minha vulnerabilidade que eu sempre escondi. Quando acabou a atividade, eu comecei a olhar para isso e pensei, caceta, por que isso tá rolando, Vitor? Aí eu comecei a olhar para o passado. E eu sempre fui boa de matemática até a 5ª série. Aí, na sexta série, eu mudei de escola e mudei de professora. E aí, a professora de matemática, eu lembro que ela entrou dentro da sala de aula, ela se apresentou e tal. Ela tinha um sotaque alemão. E na época eu falava alemão, inclusive eu tinha ganho na cidade um concurso de alemão da estudante mais fluente em alemão, para aquele nível, né, da 5ª série. E aí, ali a matemática começou a ficar mais difícil. Eu lembro que um dia eu falei para a professora que eu não tinha entendido o que ela tinha ensinado, o que tinha que fazer, e ela me falou assim: eu explico uma vez só, eu não repito. Vai lá, senta e faz a sua tarefa. E aí, Vitor, eu não conseguia fazer, e ela não podia repetir. E aí eu parei de perguntar para ela. E nas provas eu sentia mal-estar, enjoo, doía minha barriga. Porque eu lembro que eu olhava para a matemática e eu não entendia nada do que tinha que ser feito. Então eu rodei em matemática. E para mim foi muito frustrante ver aquele boletim escrito reprovada. Foi um fracasso muito violento para mim. Uma E rejeição. foi uma rejeição, isso. Para mim era nítido que a professora não gostava de mim. Eu levei pro lado Sim. pessoal, não quer Foi dizer pro nada, né? pessoal, né? Eu levei pro lado pessoal, ela não Uau. gosta de mim. Eu falava para minha mãe, inclusive, isso, eu lembro que eu falava, ela não gosta de mim. Essa professora tá de marcação. Exato, ela não gosta de mim. É. E eu rodei, e depois eu fiz a sexta série de novo com a mesma professora. E adivinha o que Uau. aconteceu aquele ano? Rodou de novo. Rodei de novo. Uou! Eu rodei 2 vezes na sexta série. Eu não sei se a galera sabe, né? Rodar é repetir de ano, é não passar, entendeu? É. Meu Deus. Então, aí o que ficou registrado para mim? Eu não lido com números. Eu não sei Uau. lidar com números. E eu peguei ranço do sotaque de alemão da professora. Eu parei de falar alemão. Isso chamou minha atenção na sua linguagem. Você falou, eu falava, né? Só que isso certamente está no seu cérebro, só está dormente, né? Igual eu estudei francês por 4 anos. E se tiver que falar francês agora, vai travar. Mas eu fui para a França 24 horas depois, pum, lembrava tudo. É quase que uma chavinha que vira, né? Então, na verdade, você ainda fala, mas uma coisa que aconteceu depois causou algo em você que te bloqueou, né? É, exato. Só que aí, depois eu fui tentar aprender espanhol, eu não consegui. Eu tentei inglês um tempo, não consegui. Cara, eu não sou boa com números, não sou boa com Uau. línguas, então o que eu vou fazer? Eu vou fugir de todos os lugares que eu tiver que me expor em relação a números e a línguas para ninguém saber, para ninguém mais me reprovar, para ninguém mais me rejeitar.
Só que eu só me Uau. dei conta disso ontem. Meu Deus do céu, Gi. Foi. E aí, quando virou essa chave, sabe o que eu fiz? Liguei pro Kumon. E comecei no método Kumon. Ontem Uau! mesmo. E para quem não sabe, né, eu fico sempre me pensando, sabe aqueles closed captions? Já viu um filme que tem, sei lá, legenda para ser acessível, né? Eu tava vendo um seriado Netflix e aí tem a entrada, né? E aí na legenda tem menina sobe escada. Cara, aquilo é incrível, porque quem de alguma forma não consegue enxergar, dá para botar para ouvir aquela legenda, né? Então, ela, sem ver, ela consegue ver na cabeça dela, né? A menina subindo a escada, né? Mas por que eu tô falando, Gi? Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que não faz ideia do que diabo Que seja é Kumon, Kumon. entendeu? Sim. Então, meu papel aqui no VDcast também é botar essas legendas, né? Closed captions para ser acessível para todo mundo. Gente, Kumon é uma metodologia de ensino muito baseada em repetição e em níveis, que até onde eu sei, eu não sou especialista nesse troço, eu nunca fiz Kumon, tá bom? Porque eu não tinha dinheiro para fazer na época do colégio, né? Então, na época do Kumon, eu lembro que meus amigos faziam, tinha de português para o cara aprender gramática, né? E tinha também de matemática. E a galera que fazia Kumon de matemática, os caras eram ninjas, entendeu? Quando o professor ia ensinar um troço, eles já sabiam, porque eles fizeram no Kumon. E eu lembro que isso era muito terrível, a galera do Kumon, né? Então eles acertavam tudo. Enfim, mas você então agora escolheu fazer para não mais fugir do que estava te atrapalhando, mas então encarar isso? Isso, mas ó, o Kumon eles têm em. Eu não tô querendo divulgar o Kumon em si, tá? Mas que enfim, foi mais parte que eu É o falar o novo nome. negócio da Gia. Agora a Gia é Não acho. sócia. Então, eles têm inglês também e eles têm japonês. Aí eu pensei, cara, eu vou encarar isso de frente. Então, mas olha só o que eu percebi que uma decisão de uma criança de 11 anos ficou regendo a minha vida até hoje, os 39 Uau. anos, caceta, sacou? Uau, cara, mas isso é um presente, né? Muita gente pode olhar como algo limitante, né? Nossa, olha a Gia, ela ficou limitada por causa de uma coisa de criança. Todos nós, cara, todos nós. Eu acredito muito nisso e a diferença é quem consegue se lançar, né? Um olhar de clareza e identificar isso. E mais do que isso, dar o próximo passo, que é escolher a palestra, poder identificar isso e falar assim, nossa, foi aquilo que me travou. E foda-se, não vou trabalhar nada, né? E tem o próximo nível, que é o nível que a Gi tá. Identificou e vou trabalhar, não é isso? Vou trabalhar sim. Mas o que eu quero te trazer em referente a isso, tá? Daí, dessa coisa da criança de 11 anos que me travou e tal, e aí regiu minha vida até hoje, mas agora eu descobri pegar ela no flagra, porque eu sou adulta, eu sou grande, peguei, vou trabalhar, fui lá, peguei o método Kumon. Aí foi, o que foi engraçado? O inglês, eu não sei nada. Isso foi engraçado, mas foi uma sacada pra mim, pro meu negócio, tá? Eu não sei nada. Aí eles fizeram um teste comigo, né? E aí, de 25 questões, eu acertei 19 questões. E aí, só que do nível bem básico, tá? Bem básico. E aí então, isso ali era pra ver qual era o meu nível. Aí, a minha irmã foi buscar o material lá no Kumon para eu começar a fazer. E aí, quando eu peguei o material, gente, a minha irmã falou: olha o material ali, mas, enfim, eles mandaram esse material aí para ti, tá? Mas dá uma olhadinha nele, vê se é isso ali mesmo. Quando eu peguei o material, era um monte de livrinho de criança, tipo, de jardim da infância mesmo. O meu filho olhou, começou a rir, tudo mais, E aí, quando eu olhei para aquele material, eu pensei, caceta, agora eu vou aprender essa porra! Sim, Eu achei maravilhoso, eu achei sim. Por quê? Porque outra vez que eu fui aprender, eu tinha contratado uma professora e tudo mais, ela me tratou como o meu inglês fosse de adulto, caceta, entendeu? E não é, Sim. porque eu não aprendi. Quando veio esse material, e é assim, é tipo assim, eu tenho que sublinhar o alfabeto e falar cada letra, tá? Uau. Uhum. E para mim foi muito confortável. Agora sim eu vou aprender. Depois que acabou minha primeira lição, que todos os dias eu tenho que fazer lição e levar para eles, e eu sim percebi que isso ali, e ela me falou, a professora, olha, é material pré-escolar, a professora me disse, né? E eu, beleza, eu tô adorando. Cara, eu tive uma sacada e liguei pro meu pessoal de conteúdo. E Uhum. contei essa história para eles. Uhum. E daí eu falei, gente, olha só as pessoas que estão ligadas em nós, o quanto eles sabem sobre o que a gente está falando, o quanto eles Uau. foram travados, tipo, em relação, uma mesmo me escreveu, porque eu contei isso aí nos meus stories ontem, Sim. e ela me escreveu assim, do tipo, olha, quando eu era criança, a minha professora disse que a minha pança era muito grande, então eu jamais seria bailarina, e Nossa, essa cara. pança me acompanha até hoje. E Meu eu, caceta, Deus. e ela tá me seguindo por quê? Porque ela quer emagrecer, porque ela quer ter um estilo de vida melhor. Então a minha comunicação não pode ser com a adulta que tá ali
tem que ser com a criança que criou aquilo e travou naquilo, sacou? Então, aí eu olhei pro meu conteúdo e pensei, eu não tô indo na dor dessas pessoas. E olha, eu sigo você, tá, Gi? Tanto no Tribo Vida, quanto na pegada do próprio Gabriel, né? E uma coisa eu vejo na linguagem. É uma linguagem que é super acessível, todo mundo consegue entender, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas ele traz os termos técnicos. Ele não tá falando com a criança ali, né? Ele, na maior parte do tempo, ele tá falando com o adulto, né? E agora você trouxe essa visão de que talvez você, então, não tá falando com parte da sua audiência por não ter algo adequado ao momento daquela pessoa naquilo ali, porque para muitas pessoas elas estão no super zero, então elas precisam desse material que é, entre aspas, pré-escolar, é isso? É isso. Uau. E não é assim, tipo assim, infantilizar a pessoa. Não é isso. É que tem pessoas que estão paradas em lugares que a gente pensa que elas não estão lá, que elas estão em outro lugar. Que ela só quer... ela quer mudar o estilo de vida, então ela não quer mais ter acne, por exemplo. Ela quer aprender a comer melhor para ter mais energia. Então eu tô falando com a pessoa desse ponto. Então eu vou ensinar a pessoa a comer melhor para ter energia. Beleza. Só que eu não tô falando com aquela criança que teve uma professora que falou aquilo para ela. Então ela tá travada lá nos 5 anos, sacou? Sim, Não a criança é ferida ainda, né? não é nos 40. Então se eu falar os 40 anos da forma que eu tô falando, eu não vou conseguir atingir ela. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente no que eu tô dizendo, mas para mim foi assim, uma super sacada, sabe? Olha, pra mim também, acho que é cedo, né? Porque a gente ainda não sabe das implicações disso no seu negócio. O que você vai trazer quanto a isso, no que vai dar, né? Se pode revolucionar o negócio como um todo, ou só se vai fazer você alcançar um determinado número de pessoas que antes você não alcançava, ou se vai fazer você penetrar em camadas e níveis de profundidade com os clientes que você já tem, de forma que antes você não tinha. Mas pra mim, me parece claro que tem algo aí, algo que vale ser estudado, né? E, cara, meu papel de, muitas vezes, advogado do diabo é falar, Gi, você nem sabe como é que vai ser esse troço do Kumon, né? Porque essa é uma experiência que começou agora e que daqui a 1 ano talvez a gente tenha que gravar outro podcast e falar, Vitor, aquilo foi uma merda, ou aquilo foi muito bom. A gente só vai saber daqui a 1 ano, né? Então, às vezes a gente bota muita expectativa também numa coisa, agora vai, é isso aí. Porque, cara, é muito louco as infinitas formas que a gente tem para aprender uma coisa, né? Por exemplo, a metodologia da WhatsApp, por outro lado, ela fala o seguinte, não tem inglês intermediário, não tem inglês iniciante, não tem inglês avançado. Você chega nos Estados Unidos, o cara vai falar com você, ele não vai te perguntar, ei, você é inglês básico, intermediário ou avançado? Ele vai falar inglês, dane-se, vai jogar ali, e o que vai mudar é o quanto que você consegue absorver daquilo ali, né? Então a metodologia lá dos caras é completamente diferente. Eles falam como falariam hoje, como você vai ver. Só que quem tá no início vai entender, sei lá, 20% da coisa. Quem tá mais no intermediário talvez entenda 60%, e o cara que tá mais avançado vai entender 80%. Mas ele não muda o jeito que ele fala, não. Então, é só uma outra visão, né? É uma didática para adultos, né? Isso tem a ver com andragogia, né? Como ensinar para adultos. E, cara, que legal que você tem saco para aprender com o negócio para criança, porque você entende também que muitos alunos, não iam ter saco para isso, não, né? Mas é porque eles estariam em outro nível, Vitor. Entendeu? Sim, interessante, cara. E o nível não é cognitivo, né? Não é nível de conhecimento quanto aquilo ali, né? E sim sobre maturidade em relação àquela matéria. Faz sentido? Exato, entendeu? Então, tipo assim, eu não posso ser tratada como uma adulta em uma coisa que eu não sei nem como criança, entendeu? Então eu fiquei pensando assim, cara, eu tô tratando a minha audiência como adultos nisso que eu tô querendo mostrar pra eles. Eu sou adulta nisso que eu tô querendo mostrar pra eles. Só que a maioria deles não é, por mais que eles tenham entre 25 a 50 anos, eles não são, porque eles estão parados em um lugar. Travados, né? Muitas vezes emocionalmente. Exato, normalmente né, Vitor? Então esse que foi o lance pra mim, que foi a maior, toda essa sacada de Kumon e tudo mais, não sei se vai. Pra mim, só essa sacada já valeu, sacou? Só explorar isso, né? Independentemente do que vai acontecer, só lançar um olhar pra isso já vale, né? Exato, lançar um olhar pra isso já vale, porque, claro, nos nossos conteúdos, né? A gente tem. As pessoas que estão chegando pelo Instagram, pelas redes sociais, até a galera do Clubhouse eu nem sei ainda identificar muito bem. Mas vamos falar do Instagram, rede social e tal, que a gente tá mais acostumado? Não, apesar de eu estar amando o Clubhouse, pra mim, o Clubhouse tá sendo a minha Disneylândia. Depois a gente pode falar sobre isso. Eu tô ligada. Não, mas é que o nível de maturidade, o pessoal da Clubhouse, eu penso que seja um pouco diferente do nível das redes sociais, assim, sabe? A galera que tá chegando lá. Com certeza. A impressão que eu tenho muito diferente. Então, por isso que eu tô tirando o Clubhouse, tá? Mas assim, Beleza. quem chega lá, eu errei muito no meu conteúdo já. O que eu fazia? Eu ensinava lá como se fosse aluno. Eu falava com eles como se fossem alunos, sacou? Aí não conectava.
assustava, porque, tipo, eles não estão ligados no que a gente tá falando lá, entendeu? Nossa. E aí eu comecei a mudar o conteúdo para, beleza, isso aqui é outro nível de consciência, eles não são alunos ainda, eu tenho que alterar isso aqui. Então a gente trazia artigo científico boladão e falava assim com a galera que já tinha sido formada por nós, beleza. Aí a gente começou, o Vitor ainda falou que tem muita linguagem técnica, certamente lá no do Gabriel, da tribo Sim. tem bem menos. Tem muita linguagem técnica lá ainda, mas era muito pior, entendeu? Muito pior. Aí, quando você fala pior, né, pra alguém é melhor, né? Tipo, não é necessariamente absolutamente melhor ou pior, né? Quando você fala era muito pior, quer dizer, era mais técnico. O que eu quero dizer é que pro cara que é técnico e gosta disso, tipo, isso é bom, né? Mas o que você quer dizer é que... Eu quero dizer que antes era conteúdo para quem já tinha sido formado por nós. Pronto, essa galera beleza. é perfeito, tá? Beleza. Só que quem tá lá, que a gente quer que esteja lá, a gente faz conteúdo não pra galera que tá formada por nós, a gente faz conteúdo pra galera que a gente quer que dê o próximo passo com a gente, correto? Perfeito. Então a gente Sim. começa a doutrinar essa galera ali, né? Pra eles darem o próximo passo. Só que o que eu vi com o Kumon é antes disso ainda. É como se fosse antes. É como se... Não é que seja antes, mas é que eles, o grau de consciência deles é diferente um pouco, porque eles ainda não deram o próximo passo, ok, mas eles não são adultos naquela questão. Em questão de nutrição, eles não são adultos, eles pararam em um lugar. Assim como o empreendedor que tem dificuldade em gravar vídeo, ele parou em algum lugar por algum motivo. O cara que não consegue se falar direito, que tem gagueira, que é travado, ele parou em algum motivo, alguma coisa ele ouviu, ele tomou uma decisão em algum momento na vida que travou ele hoje, ele não sabe. Assim como eu não sabia do inglês e da matemática, não era claro pra mim o porquê que eu só fugia, sacou? Era só desconfortável, minha barriga doía. Só que ontem eu chorei, cara. Aí me veio o porquê. Então é isso que eu quero te trazer, Vitor, que a nossa comunicação lá é pra essa galera e é dessa forma fica muito mais fácil, sacou? E pra mim tá sendo disruptivo ouvir isso, né? E eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso aqui, não vai entender porra nenhuma, né? Mas pra mim, especificamente, tá sendo interessante observar como que a forma com que eu estudei e o que eu vivi no colégio muitas vezes determina a forma com que eu lido hoje com a minha audiência. E, Gi, num sentido totalmente oposto do que o seu, tá bom? Já que você falou do colégio, né? Do que você viveu aí, e esse lance de reprovar, né? E como foi, e como tá sendo a sua experiência agora com o inglês, que você tá olhando de novo com um olhar de criança pra isso. Cara, eu vou falar aqui uma direção totalmente oposta, tudo bem? Cara, eu estudei em São Bento. São Bento é o melhor colégio do Brasil. Pelo menos na época era, agora tem muito tempo que eu não acompanho, mas São Bento do Rio de Janeiro era o melhor colégio do Brasil, né? E eu sempre fiquei admirado quanto a isso. Por que entrava ano, saia ano, a gente sempre ficava em primeiro lugar, né? E uma coisa chamou muito a minha atenção. Eu não sei nem se eu posso falar isso ou não, mas enfim, eu vou falar. É só não falar o nome das pessoas, né? Cara, um amigo meu ficou de recuperação. Lá você podia ficar de recuperação em até 3 matérias. Então, se você tomasse bomba em 3 matérias, você podia fazer recuperação, que era tipo um mês de aula, né? E aí você fazia a prova de novo. Aí você podia passar ou não. E aquela nota sobrescrevia a nota anterior e você ou passava ou não passava, né? Se você ficasse de recuperação em mais de 3, você perdia o ano mesmo, sabe? E teve esse meu amigo que ficou de recuperação em 5 matérias. Ou seja, em 5 matérias ele não conseguiu a média mínima, né? E que vale dizer, a média no São Bento, sabe qual era? 5. Uau. Não é que lá era difícil porque a média era alta. Não. A média era 5, mas quero ver tirar 5, entendeu? Okay. Então, era muito pesado, era muito puxado. E me chamou muita atenção que esse menino não poderia continuar lá, porque mesmo reprovado, tipo, não é você reprova, você faz o ano de novo ali. Cara, você tem que pleitear uma vaga e a maioria das pessoas que repetiam saíam do colégio. Tipo, não poderiam lá ficar nem repetidos lá, né? E esse menino saiu do colégio, foi para um outro colégio, que eu não vou falar qual é. Só que o mais interessante é que ele não foi pro mesmo ano desse outro colégio. Ele foi passado para esse outro colégio. Eu não sei se isso é uma coisa errada ou certa, ou se vão mandar me matar, porque eu falei isso, mas foi o que aconteceu, entendeu? Ele não passou no São Bento e foi pro próximo ano desse outro colégio. Foi isso que aconteceu, sacou? E se não foi exatamente isso, briga com a minha memória de uma criança de sei lá quantos anos, mas foi isso que rolou lá na época, tá bom? Cara, o que mais me chamou a atenção é que no ano seguinte, esse menino, que a gente manteve contato, inclusive até hoje falo com ele ganhou medalha de honra ao mérito de melhor aluno daquele outro colégio. Se liga nessa parada. O cara que naquele colégio não tinha o nível suficiente pra passar, foi passado pro outro colégio e ficou como melhor aluno
show. Então, não é que ele era ruim, ele obviamente era muito bom, só que não era bom o bastante para aquele nível de exigência, para aquele nível de jogo ali daquele colégio, ele precisava de mais para passar. Faz sentido o que eu tô falando? Claro, Então, total. muito disso ficou na minha cabeça, porque na primeira série, né? Cara, eu fui da primeira sériezinha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Na minha época era assim, né? Na turma do primeiro ano, eram 3 turmas de sei lá quantos alunos, 30 e blau. No terceiro ano, eram só 2 turmas de 30 alunos. Ou seja, primeiro ano, 3 turmas. Terceiro ano, 2 turmas de 30. Então, o São Bento era o número 1? Era. Entre aqueles 2 grupos de 30 ali, era a maior porcentagem, que era realmente aprovado e tal. Mas eu comecei a pensar, será que o São Bento, então, forma os melhores? Ou ele simplesmente diz não para quem não é os melhores, para quem não tá entre os melhores ali. Então, começou a me incomodar essa porra. Ora, é o melhor colégio porque faz os melhores ou porque quem não parece ser os melhores dentro do crivo dele, ele simplesmente lima e joga pros outros colégios comemorarem os melhores alunos lá. Tá entendendo essa parada? E agora vem o momento confissão. Gente, eu tenho muito resultado no meu negócio. Mas muito, pensa muito. Eu tenho muito resultado. E mais resultado do que eu, tenho os meus clientes. Mas muito mais. Só que por quê que eu tenho tanto resultado no meu negócio e com os meus clientes? Porque eu fiz como o São Bento. Olha isso. A forma que eu vi o colégio fazer lá atrás moldou quem eu sou hoje. Gi, no Mastermásio, que você tá lá há um tempão já. Ou na mentoria. O cara aperta um botão, clica e paga e entra? Não. Não. Passa por uma entrevista. E sabe o que eu faço? Se eu não acredito que o cara vai vencer, independentemente de mim, inclusive, ou se eu não acredito que aquele ambiente vai ajudar, ou se eu não acredito com todas as minhas forças, se eu não tenho um nível de um indício de me apaixonar por aquele cliente, eu digo não, sacou? E as pessoas sabem que eu digo não. E as pessoas sabem que quando eu digo não, não é uma rejeição, não é uma exclusão, é um ato de amor. Porque eu não consigo imaginar nada mais lindo do que alguém querer te pagar 80 mil e você falar, não, cara, vamos dar um passo menor. E, cara, eu tô falando disso com você agora, Gi, porque você passou por isso, né? Eu passei. No primeiro ano, eu queria participar de um mastermind, porque eu tava tendo muito resultado no meu negócio, né? E eu te encontrei no Fire, e eu queria entrar no teu mastermind. E eu fui falar contigo. A gente não se conhecia ainda pessoalmente. Tu nunca tinha ouvido falar de mim, eu acho. Aí eu falei, ô Vitor, seguinte, sou Gisele, tudo bem? Eu quero entrar no teu mastermind. Daí vamos conversar? Aí nós conversamos. A gente conversou um pouco, e aí tu me disse assim, Gi, vamos fazer o seguinte, entra na mentoria pra gente se conhecer melhor. Eu vi que tu tem resultado, eu vi que tu tem condições de me pagar, mas eu acho que agora o teu primeiro passo é a mentoria. Eu queria te conhecer um pouco mais. Aí foi isso, aí eu fui pra mentoria. Pois é, e você ficou lá, sei lá, 2 meses, porque tipo, foi muito pouco tempo e depois foi pro Foi. Mastermind. Mas agora que você trouxe esse papo de Kumon, de você ter tomado bomba lá em sei lá qual série, eu fico pensando o quanto que eu ter sido formado lá no São Bento não tem alterado a forma com que eu toco meu negócio. Naquela hora ali, cara, eu não conhecia você, porra. Sacou? Então, na dúvida, eu digo não, sabe? E se uma outra Gi, eu teria dito não, e ela, em falta de humildade, falaria, não, então mentoria não é pra mim, eu só quero se for o Mastermind. Iria embora e a história seria bem outra. Isso já tem quantos anos, Gi, essa história? Então, eu não tô no terceiro ano contigo. Terceiro ano. Então, assim, a história poderia ser bem outra, né, cara? E eu fico pensando o quanto que muitas vezes eu tenho clientes incríveis, mas agora que eu vou falar, depois contra mim, contra o meu negócio, né? Mas quantos deles não seriam incríveis, independentemente de entrar no meu programa? Porque quando eu aceito alguém, cara, eu aceito alguém que eu acredito que tem os elementos ali que vai vencer. Quando eu tô entrevistando alguém, eu busco por autorresponsabilidade, eu busco por contribuição, eu busco por elementos que, se a pessoa não tivesse na mentoria, ela ia crescer muito. Gi, se eu não tivesse aceitado você na mentoria depois do Mastermind, você ia estar imensa, sabe? Igualmente. Então, muitas vezes, estar num grupo como a mentoria ou o Mastermind não é o que causa o seu resultado, mas sim um indicador de resultado, né? Isso é muito doido, porque sou eu no meu podcast falando que para muitas pessoas não é a minha mentoria que gera resultado, mas o fato da pessoa querer entrar na mentoria, que é um indicador que deflagra o momento em que a pessoa está pronta para ter resultado. Porque é o momento que ela investe, é o momento que ela está acreditando em mim, não. É o momento que ela está acreditando nela. Exato. Então eu acho que esse momento é muito mágico, esse momento é muito lindo. E até hoje, o modelo lá da mentoria, cara, tem um processo de aplicação, que tem uma entrevista, ou comigo ou com o meu time. E o que a gente está buscando é isso, autorresponsabilidade e saber se a pessoa vai vencer. Mas aqui, fazendo esse meu meia-culpa, cara, muito disso foi da minha insegurança. Eu olhei para o meu colégio e vi que ele era o melhor, não só por formar os melhores, mas também porque quando ele não tinha certeza de alguém, ele falava não. E eu entendi que aquilo ali é um ato de amor também, porque lá era muito pesado. Então, esses meus amigos que saíram, cara, eles sofriam lá, sabe? Então, quando eles saíram, a vida deles foi melhor, de todo mundo que saiu, sabe? Então, assim, e são pessoas geniais, cara, que estão bem posicionadas e tal.
tal, só que não eram as cartas que eles escolhiam jogar, né? Então, no meu negócio, desde o comecinho, eu comecei a escolher as cartas que eu jogo. E quando você escolhe as cartas, é bem fácil vencer, né? Tem gente que fala, Vitor, você tem um negócio multimilionário e é por isso que você pode negar cliente. Eu falo, não. Eu desde o começo neguei cliente. E é por isso que eu tenho esse negócio multimilionário. O que você pensa disso, Gi? É que tu é conhecido pelo cara do 1 a 1, né? Tu é conhecido por esse cara de fazer esse trabalho. Aliás, tu é mega controlador, né? Tipo assim, tu conhece todo mundo, caceta. Sim. Todo mundo conhece 1 a 1. Não tô falando nem do Mastermind e da mentoria, embora a tua mentoria seja gigante hoje, né? Quantas pessoas tem lá? Cara, agora a gente passou de 300 membros. Eu separei em 2 grupos agora, né? Não é igual na sua época, não. Mas agora eu tenho um grupo para quem fatura entre 0 e 500 mil e um outro para quem fatura de 500 mil até infinito. E a gente tá com 100 e pouquinhas, abaixo de 500, 200, acima de 500. Então, é uma galera, né? Mas aí tu pode pensar, nossa, A ele galera. conhece todo mundo da mentoria, que legal. Não, gente, não é só da mentoria e do mastermind dele lá que ele conhece todo mundo. Ele conhece todo mundo que tá lá no Maestria. Caralho, quantas pessoas tem no Maestria? 1.600 pessoas. A gente acabou de bater 1.600 pessoas. Ele conhece, gente. Ele sabe a história dos caras. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que o cara gosta. Ele sabe. É muito impressionante. Tem uma foto minha com o Vitor, que é uma das fotos mais lindas que eu tenho, Vitor. Que é uma foto que tá beijando a minha cabeça. Eu sei, logo depois de te dar o Muse, não foi? Lá no Mastermind no Exato. Rio. Por que ele me deu um presente, caceta? Foi assim, tempo atrás, eu perguntei, eu comentei alguma coisa com ele, ele postou o dele, se eu não me engano, foi algo assim, falei, eu queria um desse, que massa, eu queria um desse. E aí, ele tava um tempo atrás, depois nos Estados Unidos e tal, e aí eu falei, pode trazer um desse pra mim? Cara, isso tinha, sei lá, um ano depois, ele, caceta, Gi, que droga, tu estragou minha surpresa. Aí eu, como assim? Ele, droga, estragou a surpresa. E aí a gente teve um encontro e ele me deu de presente aquele negócio que ele registrou, que há um tempão atrás, cara, eu tinha mandado a mensagem pra ele porque ele tinha postado a caceta da coisa lá, entendeu? Tipo, é muito... Outra coisa que ele fez, e essa foi demais, essa eu fiquei muito impressionada. E tô falando de mim, tá? Mas eu sei que ele sabe da galera toda. Nós estávamos em um evento do Fórmula de Lançamento, faz tempo, isso acho que faz uns 3 anos. E aí, a gente tava lá conversando com a galera, no final, enfim, o Vitor confidenciou para mim, olha, eu tô atrasado, porque meu voo, não sei o que, ela, eu ainda tenho que pagar essa no hotel, que droga. E ele não conseguia sair, porque as pessoas estavam na volta do Vitor e não estavam deixando ele sair, tava todo mundo querendo cumprimentar ele e tudo mais. E eu adoro falar com as pessoas, né? Exato, não, tu adora, eu sei. E aí, só que ele tava com essa coisa na cabeça de perder o voo. Daí eu vi um táxi, eu só fiz isso, gente. Eu vi um táxi, chamei o táxi, perguntei se estava pronto e disponível, ele disse que sim. Chamei o Vitor, falei, Vitor, tá aqui teu táxi, vai, pega o teu táxi, vai pro hotel e tal. Ele, nossa, gente, muito obrigado por isso, enfim. 1 ano depois, eu recebo uma mensagem do Vitor. A mensagem foi assim, Gi, hoje faz 1 ano que tu fez uma coisa muito importante pra mim. Tu me ajudou em um momento de vulnerabilidade minha. Muito obrigado por isso. Caceta! Olha só o nível. É muito impressionante. Aquilo ficou registrado em mim. Essa ação dele, eu não lembrava mais disso. E eu só tô contando disso agora porque 1 ano depois ele mandou uma mensagem. E essa mensagem ficou registrada em mim. Então, o que o Vitor faz? O Vitor, na verdade, é um baita de um safado, que ele cria padrões neurais na gente, entendeu? Pra marcar nossa vida. É uma forma de descrever. Cada vez que eu pego o meu negócio pra meditar, eu penso no Vitor. E eu medito todo dia. Uau, parece que funciona, né? Isso gera uma retenção que é uma beleza, gente. Não é porque eu sou fofo. Agora, Gi, e só pra, de novo, botar o closed caption aqui, tá, gente? A gente tá falando do Muse, M-U-S-E, que é um aparelho que você coloca no rosto, né? Você coloca na cabeça e ele consegue... São tipo eletrodos, né? Eles conseguem ler a atividade neural do cérebro. E aí consegue entender quando que você tá em atividade ou quando que você tá em relaxamento. E aí, dentro de um espaço em que você tá meditando, ele consegue saber quantos % do tempo você tava calmo ou quanto que você estava fora, né? É testa, né? Essa parte que se chama testa, né? Obrigado. Têmporas, mais especificamente, têmporas. Então, assim,
a Gi falou, só que eu já tinha comprado quando ela pediu. Ela não tá ligada nisso, entendeu? Eu já tinha comprado, por isso que eu falei, estragou a surpresa. E, Sim. cara, é muito doido isso, porque, Gi, esse lance do táxi que você pediu pra mim, aquilo me marcou muito, porque eu precisava de ajuda naquela hora, entendeu? Pode parecer bobeira, problema de primeiro mundo. Mas tinha muita gente no evento, e, cara, um Uber demorava muito e não te achava, e era uma confusão. E, cara, a Gi, ela não perguntou se eu precisava de ajuda, cara. Ela foi e resolveu a porra. Sabe? Então me marcou muito. Então, Gi, eu só dividindo aqui e talvez destruindo um pouco da mística, né, da coisa, né? Eu não botei na minha agenda ou botei um alarme para me avisar um ano depois, não. É que tem uma ferramenta nova ali chamada Facebook e ela marca as coisas que aconteceram um ano depois, ou 2 anos depois, ou 3 anos depois. E aí veio fotos do Fórmula. E quando eu vi as fotos do Fórmula, o que eu lembrei foi daquilo, porque foi a coisa que mais me marcou. Porque, cara, às vezes a gente tá num mundo que a régua é tão baixa, né? Porque quem tá ouvindo pode falar assim, nossa, que besteira, foi só um táxi que ela pediu pra ele. Não. Ela resolveu o que eu precisava, na hora que eu precisava, de uma forma que eu não teria resolvido sozinho. Então, é muito doido, né? Porque eu fico pensando na quantidade de pessoas que quer entrar no radar de alguém, sacou? Mas não conseguem perceber que, às vezes, a pessoa só precisa de um táxi, entendeu? Então, a barra tá tão baixa. Cara, eu não sei quando que você que tá aí do outro lado vai ouvir esse podcast, né? Eu espero que fique no ar por muitos, muitos anos. Sei lá, você tá em 2050. Não sei nem se eu vou estar ao vivo enquanto você estiver ouvindo, né? Eu gosto de acreditar que mesmo morto alguém vai estar ouvindo esse troço aqui. Mas, enquanto eu tô gravando, é 2021. Eu acabei de bater 198 mil seguidores no Instagram. E, cara, não tem nada de errado com quem faz diferente. Isso é só a minha escolha, tá bom? Mas até hoje, eu que respondo meu inbox. Então, meu time não tem nem acesso ao meu inbox. Então, 100% das mensagens, se eu respondi você no direct do Instagram, fui eu. E eu respondo 100% das pessoas. Até quando eu vou conseguir esse troço? Sei lá. Agora tá ficando bastante difícil, sacou? Mas o meu compromisso é que enquanto eu conseguir, vai ser eu. E quando eu não conseguir mais, eu vou ter um time pra isso. Mas ninguém vai ficar sem resposta, cara. Porque eu sei a dor de estar do outro lado. Eu sei como é precisar de uma coisa e não ter. Eu sei como é querer uma resposta de alguém que se admira e a resposta não vir. Então, eu respondo as pessoas, mas o que me chama a atenção, Gi, é que às vezes eu respondo uma pessoa e do outro lado a pessoa fala, nossa, Vitor, você me respondeu. E aí eu fico pensando, nossa, que mundo merda que a gente tá, em que simplesmente responder uma mensagem virou diferencial. Tipo, a barra tá tão baixinha, tão baixa, que você não precisa nem ser brilhante pra saltar os olhos do seu possível cliente, não. Você não precisa nem ser maravilhoso, basta você só responder. Cara, a barra tá tão baixa que só não é incrível quem não quer. A barra é tão baixa que só não chama atenção quem não tá nem aí. A barra tá tão baixa que só quem não se esforça verdadeiramente não consegue seu lugar ao sol. Então, eu sei que você aí que tá ouvindo, que tá por um momento de perrengue, que tá por um momento de luta, que ainda tá buscando o seu espaço, possa machucar o que eu falei, possa doer, sacou? Mas, eu afirmo, nunca antes na história da humanidade foi tão simples, tão fácil, não tô dizendo que é fácil, mas nunca antes foi tão fácil quanto é hoje conquistar clientes. Nunca antes na história da humanidade foi tão fácil, não tô dizendo que é fácil, mas hoje tá mais fácil do que antes. Criar uma mensagem e colocar para o mundo, identificar no mundo quem são as pessoas que assinam embaixo daquela sua ideia, quem são as pessoas que vibram na mesma frequência que você e fazer uma oferta para essas pessoas a dizerem sim, como a Gi criou agora a Tribo Vida, né? Tá quantas pessoas lá, Gi? 557 pessoas. 557 pessoas, vamos falar E eu disso já. comecei recentemente também. Começou agora, tem quanto tempo? Cara, é que a primeira vez, eu abri uma vez e fechei, tá? Sim. Isso tem alguns meses, acho que 4 meses, tá? E na primeira abertura já deu isso? Agora deu 557, é. Porra, incrível. Aliás, agora, claro, enfim, de vez em quando eu abro, tá? Então é que não vai estar ao vivo, mas enfim, segunda-feira agora eu vou abrir em fevereiro. E só fala o link para quem quiser seguir? Meu arroba é então, Gisele Redler, e o site é tribovida.com.br. Pronto. A Gi criou isso. Então, mais de 500 pessoas, cara, entraram nessa parada e falaram sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez você não tenha os 500 clientes que a Gi tem só nesse programa, né? Sem contar na escola, né? Como um todo, você já tem quantos clientes? Sem ser só na Tribo Vida, total da empresa. Aí já, total da empresa passou de 10 mil. Lembrando que daí lá são profissionais da saúde, né? Total. Lá são profissionais da saúde e agora no Tribo Vida é o cliente final, é quem se interessa na sua própria saúde, não necessariamente profissional de saúde. E, gente, ela tem mais de 10 mil clientes, mas você tá ouvindo esse troço aqui, talvez você tenha 10 clientes, ou talvez não tenha nem 10, está pensando em criar alguma coisa, ou está nos seus primeiros 100 clientes, não me interessa. No momento que você tá, se você ainda não tem 10 mil clientes como a Gi, você pode fazer coisas não escaláveis, porra. Então, meu convite para você que tá ouvindo esse podcast é que isso que eu fiz com a Gi não dá para fazer com todo mundo, não dá, sacou? Mas é por isso que eu acredito em correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar com quem quer parar, sabe? Eu consigo fazer isso com os 1.600 membros do Maestria? Certamente não, sacou? Mas eu consigo o quê? Fazer uma ligação de boas-vindas com cada membro novo. Então, enquanto eu tô gravando esse
esse podcast, eu faço uma ligação de boas-vindas com cada membro novo do Maestria. Então, tá sendo muito incrível. Na mentoria, eu conheço cada pessoa pessoalmente também. Já no Mastermind, que é um grupo menor de 50 pessoas, cara, eu consigo ser mais próximo. Eu consigo me conectar nesse nível, né? Vai ter gente, Gi, que vai ouvir e vai ficar com ciúme disso aí, entendeu? Mas foi uma coisa específica, que a Gi queria uma coisa que eu tava num país que conseguia. Lá nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil não tem. Então, por que não? Eu quis dar um presente para uma amiga. Eu fico amigo dos meus clientes. E os meus amigos ficam meus clientes também. Para mim, é uma parada muito próxima e às vezes muito confusa, inclusive. Mas eu gosto dessa parada e eu consigo fluir bem nisso aí. Mas eu quero que quem tá ouvindo receba a mensagem. Não precisa ser um dispositivo eletrônico caro. Pode ser chamar um táxi, sabe? O gesto é o mesmo. O que fica é a memória. O que fica é o agir, né? É o cuidado, é o carinho, porra. E o mundo tá carente disso, cara. Tá carente, sacou? Então para o que você tá fazendo, para esse podcast e lista aí 10 coisas que você pode fazer pelos seus clientes, cara. Lista 10 coisas que você pode fazer pelos seus clientes ou pelos seus futuros clientes pra, por que não, cortejar esse cara, sacou? A Gi falou, cara, todo dia eu pego esse troço pra meditar e eu lembro. Tá entendendo? Então, eu sei que é fofo, mas vamos pensar do ponto de vista de negócio. O quanto que isso, querendo ou não, pode ter influenciado na retenção da Gi, que tá agora no 3º ano do programa. E eu fico muito impressionada também com isso que tu falou, da pessoa do outro lado do direct agradecer. Nossa, tu me respondeu. E às vezes eu escrevo, às vezes eu, inclusive, mando áudio, dependendo do caso, né? E as pessoas agradecem. É muito impressionante, sabe? E eu fico pensando que nem tu, entende? Só que aí, em contrapartida, assim como o táxi pra mim não representou nada, foi uma coisa simples, pra ti representou algo importante, ou seja, naquele momento pra ti eu salvei aquele momento, salvei a tua viagem, talvez, na tua cabeça. E para as pessoas que a gente está respondendo direct, é esse táxi, sabe? Pra gente é só chamar o táxi. Só que pra pessoa é salvar a viagem dela. É isso. É a resposta que ela precisa, é o que tá travando ela. Nossa Senhora. Que aí, de novo, vem aquela coisa... Então, por isso que faz muito sentido pra mim o negócio do método comum e eu receber aqueles livros infantis. Que pra mim foi confortável, Vitor. É como se eles entendessem o nível que eu tô, que eu não precisasse explicar, entendeu? Então eu me senti acolhida daquela forma. Uau. E aí, beleza. A gente tem acolhido os nossos clientes ou a gente tá passando por cima, julgando algo que eles já sabem. Cara, mas a maioria não sabe o óbvio, o que pra ti é óbvio. A maioria não sabe, senão eles não estariam ali, eles estariam ensinando, entende? Então foi isso que eu saquei assim, aqui, né? E em relação a responder direct também. Incrível. E isso tá ao alcance de todo mundo, né? Porque, de novo, eu fico sempre pensando em quem tá ouvindo. Ah, mas ele pôde comprar o dispositivo eletrônico. Ah, ela pôde, ela tava naquele momento de pedir o táxi. Mas você zerou o seu inbox? A galera que te procura, você respondeu todos eles? Os e-mails que eles escrevem, você responde? Sabe? Eu tava com o Caio Carneiro. Sabe quem é o Caio Carneiro? Lógico. Cara, ele é muito maravilhoso. Eu gravei agora, essa semana, o Podcast, que é o podcast dele, com o nome muito bom. E lá ele tava contando o quanto que no começo da jornada dele, obviamente agora ele não consegue, né? Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Mas como que no começo da jornada dele, ele ia nos posts, ele ia ver quem curtiu e mandava um áudio. Ô, vi que você curtiu o post, cara. Que legal, valeu. Cara, reconhecer a pessoa, agradecer por um gesto, né? O quanto que hoje tudo que é grandioso começou um dia pequeno, né? Então, as pessoas às vezes elas não percebem que... Sabe aquela foto, né? De antes e depois? Eu tenho a minha foto, né? Com 127 quilos e 100 quilos, antes e depois. Cara, tem gente que não percebe que daqui a pouco eles vão estar no depois, mas agora eles estão no antes, sacou? E quem tá no antes do antes e depois, cara, tem que fazer coisas não escaláveis, tem que fazer coisa que daqui a pouco não vai poder, sacou? O Caio lembrou com o maior carinho de quando ele podia mandar uma mensagem pra quem dá uma curtida. Agora ele não consegue, porque são mais de 1 milhão de pessoas seguindo, sabe? Mas ele dia eu não fez vou isso. conseguir. Ele fez isso por um tempão. No começo. Isso, e talvez se não tivesse feito isso no começo, nunca teria chegado a 1 milhão. É isso que as pessoas não entendem, sacou? Daqui a pouco talvez eu não consiga responder meu inbox como eu tô respondendo na altura da gravação desse podcast, mas, cara, hoje eu posso. Eu vou desligar daqui a pouco, a gente vai fazer perguntas e respostas com o Clubhouse e depois eu vou lá no meu Instagram pra ver, sacou? Eu faço essa parada, eu busco todo dia antes de dormir zerar o meu inbox, né? Nem sempre eu consigo, mas, cara, eu cuido pra ninguém ficar sem resposta. Então, qual é o seu análogo? Você que tá em casa, qual é uma coisa que você pode fazer? Ó, vou dar uma dica aqui, cara. Puta que pariu. Vou falar. Pega o teu WhatsApp aí e vê quantas mensagens não respondidas você tem. Cara, o cara tem o teu WhatsApp, cara. Ele é teu amigo, ele é teu familiar, ele é teu amigo há muito tempo, teu conhecido. Cara, o cara tem teu WhatsApp. Aquela mensagem ali,
ali, que tá lá um tempão e você não responde, cara, não tá tudo bem ficar ali. É uma pessoa do outro lado que tá esperando resposta, porra. Sacou? Ah, porque eu tô falando isso, vai ter gente que vai ver, mas eu não tenho nem seguidor no Instagram, nem como você. Dane-se. Você tem WhatsApp, eu aposto que tem mensagem não lida ali. Vai ler aquela porra. E sabe outra desgraça que acontece? Ah, essa mensagem aqui é importante, Gi. Essa aqui é importante. Eu vou deixar pra responder com calma. Aí você para ela ali, aí vem um monte de mensagem merda que você responde rapidinho, e aquela que é importante vai embora. Sacou? Então, porra, se você topar, se você tiver coragem, vai, depois desse podcast, zera teu WhatsApp e depois me conta no que deu, porque eu quero saber. Me manda mensagem lá no @VictorDamasio Oficial e fala, zerei meu WhatsApp. Sabe por quê, Ed? Tem uma galera que tá louca por uma possibilidade de negócio, por uma oportunidade de fazer negócio, por uma venda, ou por encontrar alguém, conhecer alguém. E às vezes a próxima oportunidade tá no inbox do WhatsApp que ele não respondeu, né, cara? Tá naquela mensagem que ele não respondeu e tá ali achando bonitinho ter 100 mensagens não respondidas. Ah, eu também quero botar um desafio aqui também, posso? Então manda ver, bora! O meu desafio é que a pessoa faça uma sequência de stories contando algo de alguma coisa que a pessoa sacou, ou sobre esse vídeo aqui, pode ser esse vídeo não, né? Esse podcast aqui pode ser sobre Sim. mas uma parada que a pessoa se sentiu tocada, ou que ela sacou algo da vida dela. E ela grave essa sequência de stories com essa sacada e ela não apague. Tipo assim, nossa, ficou ruim, deixa eu apagar e fazer de novo. Não, deixa como ficou, entendeu? Uau, mesmo Sem que fique apagar. ruim, mesmo que gagueje, mesmo que não fique legal, independentemente de qualquer coisa, deixar no ar, é isso? Mesmo que fique bosta, que a pessoa julgue que fique bosta, porque tem algumas pessoas que apagam, e aí elas acabam não fazendo mais stories, porque é muito cansativo fazer. Porque cansa apagar e fazer de novo, apagar e cansar de fazer de novo. E, cara, se tiver sem maquiagem, caralho, põe um filtro, entendeu? Mas Sim. faça isso. Resolve. Resolve. Porque pra mim foi libertador ter sacado ontem aquilo da sexta série, onde tava a minha trava com números, e ter feito um post sobre isso, e ter falado isso nos stories. Porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu tinha rodado na sexta série e que eu não sabia falar inglês. Uau. Então ontem eu falei isso para 45 mil pessoas que eu tenho lá. Falei para todo mundo, Uau. caceta, entendeu? Uau, Ai, que maravilhoso, liberei. cara. Então, isso é bom. Então, fica um convite aqui. Então, Delícia. não sei o que dizer, não tenho uma sacada assim, mas, cara, alguma coisa talvez eu tenha tirado de valor, certamente tirou de valor aqui desse áudio. Grava esses stories, essa sequência, e não exclui. Ó, tem 3 coisas que eu considero como fundamentais, tá? Pra te dar o teu próximo passo. Então, é conhecimento, é mentalidade e ação. Eu acredito que é isso que faz a gente ser empreendedor melhor, profissional melhor, independente da área que seja, né? Mas aqui a gente tá falando com empreendedores. São essas 3 coisas. E às vezes a gente tende a se parar em algum deles, né? Ou é na ação, ou é na mentalidade, mas ou é no conhecimento. E algum desses 3 parados. Aí olha para esses 3. Qual desses 3 tu tá forte e tu tá ignorando um deles? Qual que tu tem ignorado? Ação, mentalidade ou conhecimento? E aí esse que tu tá ignorando, põe luz neles agora. E caceta. O meu problema é ação. Então eu já tenho a mentalidade, já tenho o conhecimento. Então eu vou trabalhar a ação. Por exemplo, gravar esses stories é agir, como eu tô pedindo, né, para vocês. E mentalidade é ter a mentalidade, pegar esse conhecimento e ir para frente com aquilo. E o conhecimento é ter humildade de estudar, pô, sabe? De conhecer aquilo. Agora, só ter conhecimento não vai adiantar se tu não agir e se não ter mentalidade. Imagina alguém com muito conhecimento. Ou imagina alguém que só age e não tem conhecimento ou não tem mentalidade, caceta. Um tripé. Sem um dos 3, cai, não tem jeito. Exatamente. É isso aí. Uau, que incrível, Gi. Uau, que maravilhoso. Gi, eu tenho uma suposta pauta aqui, e nessa pauta tem uma pergunta. Cara, nesses 3 anos lá no Mastermind, qual foi o fundamento, o conceito ou a sacada que mais fez diferença prática no seu negócio, que você possa dividir, ou que mais gerou resultado para você? Eu já falei aqui que a coisa mais irrelevante para mim, porque assim, tipo, aprender, a gente aprende muito lá o tempo inteiro, a galera que tá lá é muito foda, né? Mas assim, o que para mim, Gisele, que era uma fraqueza, e eu fui fortalecendo, percebendo o Vitor, e não é nem perguntar pro Vitor, eu não perguntava, nunca perguntei sobre isso para ele, que eu lembre não, pelo menos, daqui a pouco eu perguntei, não sei, mas acho que não. Eu fui percebendo como ele se relaciona com as pessoas. E como ele tem essa coisa de juntar a galera e ele quer que as pessoas se juntem. Esse com esse. Ele faz os cruzamentos, sabe? Isso é uma habilidade linda que eu comecei a olhar para isso e comecei a
a trabalhar isso em mim, que eu não tinha. Pelo contrário, eu fugia dos relacionamentos, sabe? Eu sempre fui de fazer tudo sozinha. Então, essa parada aí, pra mim, foi uma das coisas mais importantes. Uau. E eu fiquei aqui bobo ouvindo porque não é uma coisa especificamente que eu ensinei lá, né? Mas como eu sou, então inspira você. E é muito doido, Exatamente. né? Muito doido, Gi. Eu quero que você comece a observar, então, as coisas que você não fala no seu perfil, mas que você age. Então você pode estar influenciando as pessoas. Eu Uhum. acho isso muito lindo, né? Eu tô lá no Mastermind do Érico, você tá lá também. Eu tô no Isso. Mastermind do Jeff, tô no Mastermind do Brandon. E, cara, eu tô lá não só pelo que eu aprendo com o que eles falam, mas principalmente pelo que eu aprendo com o que eles fazem. Eu não fico muito vendo o que eles falam da boca pra fora, mas sim quem eles são. Então, é assim que eu cresço, é assim que eu aprendo. E muitos dos grupos que eu tô é pra eu estar próximo, sabe? De quem tá tocando aquilo ali e pegar alguma coisa pra mim, me inspirar de alguma forma. Eu acredito muito nisso. Eu também, eu tô nos masterminds para isso também, para olhar, sabe? Para perceber, cara, porque as pessoas são pessoas que eu admiro, né? Que eu tô nos masterminds, então eu quero ver o que que essa pessoa faz de perto, tipo assim, Vitor, eu fiquei amiga do Vitor, eu era fã do Sim. Vitor, agora eu fiquei amiga. Entende? É outro nível de relacionamento. Então, É bom demais, né? tem uma frase que eu não sei de quem é, né? Que fala o sucesso deixa rastros, algo assim, Uhum. né? Tipo assim, Ah, olha. cara, eu sei lá, né? Tipo, quando você não sabe de quem é, provavelmente estava na Bíblia, entendeu? Mas tava na Bíblia e a galera fala que foi o Tony Robbins, entendeu? Enfim, Adoro, muito na, bom. na dúvida, ou Einstein, fala que foi Einstein, tá tudo certo. Mas tipo, as pessoas querem muitas vezes, tá tudo ali na cara delas. Tipo, cara, olha o Instagram dessa pessoa, olha como ela fala, olha como ela age, olha o que ela faz pelas pessoas, a forma que ela, sabe, que ela lida com as pessoas. Acho que isso fala muito delas. Enfim, e o Vitor, o que ficou pra mim, é essa coisa do relacionamento mesmo, e é o olhar mesmo pra ele, é o observar ele. E aí vem a coisa também, né, de não só ficar presente pelo que a pessoa tá realmente falando e declarando, mas porque ela tá fazendo de fato. Que demais, Gi. E você tem uma mensagem para os ouvintes do VDCast? Ah, minha mensagem Se tiver que é. falar uma coisa só. Isso aí eu vou pegar do Caio. Não tem aquele livro Roube como um Artista? No final do podcast lá que eu gravei, ele falou: Vitão, se tivesse uma mensagem que você pudesse falar e tivesse 100% de entregabilidade, aparecesse no celular de todo mundo amanhã, qual é uma mensagem que você quer passar para todo mundo? Tá, então, nesse momento, o que veio pra mim é aquilo que tu tá fazendo é congruente com o que tu tá falando. É isso, Vitor. Toma! Muito bom, muito bom. E para mim, esse é um dos conceitos de felicidade, né? Que é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão em completo alinhamento. Eu acho Uhum. que quem consegue pensar, falar e fazer na mesma pegada, em total confluência, cara, isso é felicidade. Que incrível, Gi. Valeu, Vitor. Então tá bom. Ô, fala pra galera onde é que eles podem te seguir, onde é que eles podem saber mais sobre você e quem é que tem que te seguir. Ó, quem quer nutrir corpo, mente e espírito deve me seguir. Independente, Oh. então, se tu, nessa conversa toda aqui, você deu conta que, caceta, tem uma criança aqui regendo a minha vida em relação à nutrição. Me segue, sim, porque tudo começa pelo alimento, tá? Sob meu ponto de vista, porque as minhas transformações começaram por ali, e talvez possa ser Uau. a sua também. Então, é Tribo Vida no o site e o meu Insta é Gisele Hedler. Mas é tudo junto? É Tribo Vida? Gi, é tudo junto? Arroba Tribo Vida, é isso? Ó, não, é Gisele Hedler, que eu mudei lá, Vitor. Agora é Gisele Ah, Hedler, putz. Então tá bom. Arroba Gisele Hedler. Com H, tá bom, gente? com H. Arroba Gisele Hedler. Show. Mas se procurar como Tribo Vida, também encontra. Ah, é? O Uhum. Instagram é inteligente, né? Tio Mark tá vendo tudo mesmo, né? Enfim, na verdade, só do cara tá assistindo o podcast, quando ele bota no Instagram e vai botar arroba, já deve aparecer você, entendeu? Bom Enfim, demais. eu não desconfio, eu não duvido de nada dele. Gi, obrigado por essa participação e tamo juntos demais. Eu não sei você, mas eu adorei estar aqui e poder dividir com a galera do VDCast sobre a sua história e sobre os caminhos não esperados dessa conversa. Eu adorei também. Obrigada pela oportunidade, Vitor. Massa! Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim e eu leio 100% das avaliações lá.
Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo para mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.